Será que meu filho está baixinho demais? Pois é, esse é um questionamento de muitos pais. Por isso que o nosso assunto agora é crescimento infantil. Confira no Consultando o Seu Médico. Doutora Gabriela Wirtzbick, pediatra, já está aqui ao meu lado. E vamos falar hoje, doutora Gabriela, sobre esse crescimento e desenvolvimento das crianças, né? Tudo bem? Tudo bem, Natália? Prazer estar aqui com vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento, né, e crescimento da infância. Como é que a gente observa, né, se essa criança ela está tendo um desenvolvimento normal e um crescimento normal. Então, por isso que é super importante, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, ter um acompanhamento com o pediatra mensalmente, né? Porque nesse acompanhamento, que a gente chama de puericultura, o paciente ele vai passar por uma análise bem minuciosa, onde a gente vai fazer o peso, né? Vai averiguar o peso, a altura, se esse paciente está correspondendo ao desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade dele, né? Na criança, a gente tem tabelas de peso para altura, de peso para a idade, de altura para a idade, de perímetro cefálico, né? E tem também escalas de desenvolvimento neuropsicomotor, onde na puericultura, ou seja, naquela consulta que a criança vai nos primeiros 2 anos de idade, isso deve ser avaliado. Por quê? No momento em que a gente observar que o paciente ele tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou um atraso do crescimento ou uma diminuição do peso ou um aumento do peso, isso são pistas que levam a gente a se preocupar que essa criança possa ter alguma doença ou possa desenvolver alguma doença grave. Existe hoje, doutora, de tratamentos para criança que é baixinha, que não está crescendo como deveria? Bom, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que saber é o motivo por que ela não está crescendo, né? Então, essa criança não está crescendo porque ela tem um atraso do crescimento, né? E aí a gente pode ver isso pelo raio-x do punho, né, para ver se a idade óssea dela está compatível com a idade cronológica. A gente tem que fazer os cálculos, né, para ver qual a altura-alvo que essa criança vai ter, dependendo da altura da mãe, da altura do pai, né, existem cálculos que a pediatra deve fazer. Se essa criança ela não estiver, né, no percentil adequado, né, para aquela altura-alvo dele, e tiver com a idade óssea adequada para a idade cronológica, aí sim nós temos um problema. E aí a gente tem que identificar esse problema. Será que é uma desnutrição grave? Será que ele tem algum problema cardiológico, pneumo ou nefro, né? Ou será que ela tem algum déficit do hormônio do crescimento? E a gente tem que pedir exames para a gente averiguar onde é que está o problema. E ainda existe esse tratamento com hormônios do crescimento, por exemplo? Sim, existe, né? Quando existe uma insuficiência do hormônio do crescimento, em que a gente averigua que o hormônio do crescimento está baixo, né? O hormônio do crescimento sérico da criança está baixa, a gente encaminha para o endocrinologista e eles fazem um tratamento com o hormônio do crescimento aí para ver se essa criança ainda tem uma chance de aumentar a altura dela final. Doutora, e normalmente como é que são as respostas desses tratamentos? As respostas do tratamento, quanto mais cedo a gente fizer, né, quanto mais tempo a gente tiver útil para que essa criança faça esse tratamento e que ele consiga crescer, né, que a idade óssea consiga ser compatível, melhor. Quem vai notar geralmente esse déficit é o pediatra, nas medidas mensais, né, de peso, de altura, da estatura da criança. Quanto mais cedo for identificado isso, melhor. Muito bem, daí a importância desse acompanhamento com o pediatra, né? Esse acompanhamento ele tem que ser realmente feito com muito cuidado, né, doutora? Com muito critério, para que isso seja percebido também num tempo
adequado. Exato, Natália. Então, a gente fala que a criança, quando a consulta pediátrica, ela começa, inclusive, antes da criança nascer. Então, o ideal é que tenha uma consulta pré-natal, quando a mãe ainda está grávida, e depois, quando a criança tem 7 dias de vida, e aí a cada mês, até a criança completar 2 anos, né? Principalmente no primeiro ano, né, que a gente chama o ano de ouro, onde a gente consegue realmente identificar atrasos, tanto no crescimento quanto no desenvolvimento, onde a gente pode agir mais precocemente nessa criança. Muito bem, doutora, muito obrigada por esses esclarecimentos aqui no programa Check-up. E as mamães que estão preocupadas aí porque os filhos estão baixinhos, então calma aí, vamos verificar, né, que causa é essa, o que é que pode ser isso e procurar os tratamentos mais adequados. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Natália.